Om Timirandasya Gyana Jana Shalakaya Chakshurumritanjana Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Namobhistam Istapitam Jana Bhutale Swayam Rupaha Kadamayam Dadat Swapadam Chikam Vanchakau Patarubhyascha Kirpasindubhya Vacha Pachitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Haribô, Haribô, Haribô. Mais uma aula do Bhagavad Gita, as melhores aulas da existência. Então, sempre que estamos conversando sobre Krishna, sobre Deus, né, sobre qual a razão da vida, essas são as palavras que realmente, né, merecem ser ditas, e não assuntos temporários. Aí você perde toda a sua energia, todo o seu tempo, aquela expectativa do futuro, e aí vai perdendo tempo, e morreu, acabou esse corpo, essa informação, na verdade, sempre te deixou mais ansioso, né, mais inseguro, e de repente aqui a gente hoje está lendo, né, um verso do Bhagavad Gita, né, de novo, poder falar de Deus, né, Deus poder estar me usando aqui para eu poder de alguma forma, né, usar esse espaço da internet, usar minha energia de forma favorável, isso que se chama serviço devocional, que é você arranjar alguma coisa para fazer em relação a estar querendo adorar a Deus, a glorificar, a reverenciá-lo, a falar sobre Ele, a ter essa energia de amor, né? Então temos que ter essa qualificação, porque você é um espírito, e a qualidade maior do espírito é quando ele está usando essa energia material para estabelecer essa visão correta dos outros espíritos sobre quem é Deus, o que ele está falando, quais são os seus passatempos, ele é uma pessoa, ele é uma energia, né? Tudo isso tem que ser falado. O que é tudo isso? De modo, né, que você tem que saber qual é o processo. Tem um processo para eu me iluminar, para me purificar. O que eu tenho que fazer? Como eu devo proceder? Qual a melhor forma? De modo que nós, né, estamos sempre seguindo em frente, independentemente dos obstáculos ou de forças sinistras que querem atrapalhar esse nosso movimento em direção à força suprema, né? A gente tem que deixar que Deus ele age através do nosso coração para tentar levar essa mensagem, essa força, esse entusiasmo para as pessoas. Principalmente se você é uma pessoa que já realizou o divino, que já medita sempre em Vishnu no coração, que já consegue ver, né, Krishna em tudo. Principalmente a pessoa que está assim, com essa realização, ela sente uma necessidade amorosa de fazer isso, de revelar quem é o objeto de amor dela. Se Krishna é a fonte da felicidade, você está ligado com Krishna e está feliz aqui nesse mundo, nessa forma humana, né? Nesse tempo assim, insignificante perto da eternidade, né? Supondo que o corpo viva 100 anos, se você está vivendo assim, né? Entendendo, né, que o tempo está se esgotando, e daí tem uma opção de gente aí sofrendo, e você está feliz, aí você vem, passa aqui, você sabe que às vezes não vai vir muitas pessoas, pelo menos agora, né, assistir os vídeos, tem muitas pessoas que não tem tempo, estão muito cansadas, lógico, já gastaram toda a energia com as coisas materiais, com as coisas artificiais, superficiais. E aí, quando você vai passar um conhecimento aqui do Bhagavad Gita, a palavra, né, espiritual, onde você vai passar a sua energia, as pessoas às vezes não aguentam, acha chato, ou quer ver algo que a mente, né, ela quer ver algo que seja, que não é algo espiritual. A mente, quando ela está contaminada pelo modo da ignorância e da paixão, não adianta, ela não tem interesse. Por isso que a gente tem que, no início, né, cantar o santo nome, purificar,
a nossa existência para que a nossa mente ela comece a trabalhar no modo da bondade. Aí sim você vai querer ouvir uma aula dessa com muita atenção, com muita dedicação, com muita gratidão. Agora, enquanto tiver a maioria da humanidade, né, tiver com a mente contaminada, porque a mente das pessoas está sempre aberta para milhões de informações desnecessárias, ela não vai considerar essa aula aqui, por exemplo, algo interessante, certo? É uma programação, você está programado a simplesmente a desfrutar daquilo que a natureza ilusória, né, Maia, te oferece, ok? Então vamos a esse verso aqui. Estou pensando também em diminuir um pouco, eu estou fazendo 1 hora as aulas, mas fiz muitas aulas de 1 hora, vou tentar fazer agora meia hora. Vou ver, meia hora eu acho que é um tempo bacana, né? Vou tentar, né? Então vamos para o verso 30, dando continuidade ao nosso assunto, né? Dhyana Yoga e Yoga da Meditação, do capítulo 6 do Bhagavad Gita. Então, Jaya Bhagavad Gita. Jomam pashyati sarvatra sarvachamai pashyati tasyaham na pradnashyami sacha me na pradnasyati. Então esse verso, como a gente estava falando aqui, né, de você tentar, depois que você realizou Deus, você vai ficar exatamente nesse verso aqui, que a gente vai colocar aqui em questão, ó. Para aquele que me vê em toda a parte e vê tudo em mim, eu nunca estou perdido, nem ele jamais estará perdido para mim. Né? Então, Krishna está falando que se você conseguiu entender que tudo é Deus, que não há outra coisa que seja Deus, né? Você entende também que a fonte de tudo que existe, de toda a existência, emanada dessa forma suprema, né? Essa forma suprema aqui, né? Que a gente sempre mostra para ver a forma revelada. Então, dessa forma aqui, a gente pode ver o rio, a vaquinha, tudo isso aí é manifestação de Deus lá no mundo espiritual, na potência interna dele. E aqui, né, é a potência externa de Deus, certo? Então você tem que aprender a ver o mundo da potência interna de Deus, que é chamado mundo espiritual, Vrindavana, Vaikunta, né, Krishna Loka, e você tem que aprender a ver a manifestação da potência externa de Deus, que se manifesta como a energia material na qual você está, né, submerso, manifestando uma forma humana e tendo experiências. Mas como você entende que tudo emana de Krishna, inclusive você é uma energia de Krishna, né? A energia, vamos dizer assim, intermediária ou marginal, Tatasta Shakti, né? Nós somos essa energia que fica entre estar nos passatempos direto de Deus, lá no mundo espiritual, ou estar aqui nos passatempos externos, onde estamos aprendendo a conseguir essa consciência amorosa em relação a Deus, para que um dia, em alguma encarnação, né, de preferência, vamos, né, para quem está interessado nessa mesmo, um dia você vai abandonar essa forma e entrar nos passatempos de Deus na potência interna dele, lá no mundo espiritual, em Vaikunta Lokadama, de preferência lá na morada de Krishna. Se você é uma pessoa que está sempre pensando em Krishna, né, cantando o santo nome de Deus, né, que se determinou de uma forma saudável, não fanática, a lembrar disso, você só tem que saber quem é Deus. Só isso você tem que saber, quem é Deus, e aí você passa a correlacionar com ele, não precisa ficar com essa estrutura religiosa, institucional, aí você fica num time, né? Você é o partido de Krishna, então você está no time de Krishna e você luta contra o mundo, luta contra tudo, não é assim que funciona, o amor é algo mais suave, né? Então Deus está manifestando no seu coração, você está se manifestando no coração de Deus, e aí você enxerga tudo isso aqui como Deus. É a energia de Deus. E ao mesmo tempo, Deus ele está presente no seu coração
como a potência interna chamada Vishnu, que é essa forma de 4 braços que ele tem. É a forma, né, funcional, onde ele manifesta para você tudo aquilo que você deseja. Por isso que fala que a gente cocria com Deus. Então você tem que aprender o que é o Bhagavad Gita, o que é o serviço devocional. É você agir nesse mundo, co-criando condições favoráveis, né, que você manifesta nessa potência externa de Deus, para que a sua forma humana, a sua inteligência, possa, né, ressonar só com aquilo que é superior. Isso se chama o discernimento, ou o sacrifício, né, humano. Na forma humana, devemos usar a forma humana como um sacrifício para usar a nossa inteligência, o nosso discernimento, para saber o que é favorável para a nossa vida espiritual, para a nossa libertação definitiva desse ciclo de nascimentos e mortes, e saber, né, aquilo que é desfavorável, que nos mantém cativos, prisioneiros dentro dessa maia, dessa matrix, dessa energia da ilusão, que só podemos escapar dela quando nos rendemos a Deus. Por isso que Krishna está falando isso no Bhagavad Gita. Você tem que fazer de mim o único refúgio. Essa é a maneira de você purificar a sua mente. E aí, para você fazer de Krishna o único refúgio, você, né, usa nessa Kali Yuga essa metodologia de cantar o santo nome, mas cantando com devoção e com amor, não com aquela que Deus tem que fazer para você isso, fazer aquilo. Não, você é uma parte integrante de Deus, você tem poder, potência, quando você entende isso, quando você está unido com Deus, de criar o que você quiser na sua vida. Não tem para ninguém, não tem diabinho, não tem demônio, não tem nada que vai atrapalhar a sua vida, não. Certo? Você é uma parte de Deus, você é potencializado por Deus na medida que você vai purificando a sua energia e vai reconhecendo isso que Krishna está falando aqui nesse verso. Então Krishna está falando, ó, para aquele que me vê, né, em toda parte, tudo em mim, eu nunca estou perdido. Né? Quando você chega num ponto de realização, você já não precisa ficar pensando em Deus. Você realizou isso. Você realizou, porque tudo é Deus. É automático, né? É automático. Isso que significa iluminação. Isso significa samadhi. Samadhi não é você ficar ali pensando no vazio, viajando. Não, eu vejo que eu estou olhando aqui, eu sei que tudo é Krishna, a energia de Krishna. E que Krishna mesmo, a fonte de tudo isso, dessa forma, ele está no mundo espiritual, ele vem aqui nesse mundo pelo poder místico dele, porque ele é o Yogi Supremo, e aí ele manifesta os passatempos dele. E Krishna é incrível, aí você estuda os passatempos, porque Deus está sempre se revelando, certo? Mas a mente contaminada, ela não tem interesse, ela não pergunta quem é Deus, quem sou eu, o que é a vida. Ou seja, a mente contaminada ainda é uma mente animalizada, né? O cachorro não pergunta por Deus, o passarinho não pergunta por Deus. E aí o ser humano ainda, né, quando sai da forma animal, entra na forma humana, ele ainda está animalizado. E nós estamos em Kali Yuga, que é a era da irreligião, onde existem forças sinistras que realmente programam a mente da humanidade para ela ficar bitolada. Só querer saber de dinheiro, de sexo, de tudo aquilo, né, que não é a vida espiritual. Então, Krishna fala que é muito raro um devoto, né, dele, assim, uma alma que se rende a ele. Uma alma que tem essa realização. E aí a gente vem aqui nesse espaço e tenta falar isso, enfatizando, mostrando os versos. E Krishna fala, depois que você me realiza, é outro nível, é outra estrutura, onde você está observando Krishna em tudo, né, e tudo em Krishna. Né? Você vai ver Krishna em toda parte, né, e ver tudo em Krishna. Não existe esse Deus assim solto assim. Existe ou não existe, né? Krishna, é isso que é o plano absoluto, nossa mente não compreende, o nosso intelecto. Krishna, ele está lá em Vrindavan e ele está aqui dentro do seu coração. E ao mesmo tempo ele é tudo. E você também é uma parte de Deus. Essa que é a loucura. Porque quando você só consegue entender isso assim, bem intimamente, quando você está
nessa calibragem de pureza, entrando no modo da bondade. E aí você tem que fazer por onde? Porque senão você vai esquecer o tempo todo quem é Deus, vai esquecer a energia de Deus, você não vai conseguir observar Deus o tempo todo de uma maneira automática, dentro de uma realização espiritual, se você não está fazendo por onde. Esse discernimento, esse sacrifício, esse processo de estar cantando a japa sempre, de estar lendo o Bhagavad Gita, de estar estudando os passatempos de Deus, né? E quando você está nessa pegada espiritual, naturalmente você vai ascensionando sua energia, você vai estabelecendo esse contato íntimo com Deus. E ele no seu coração, ele sempre vai fomentar, vamos dizer assim, a sua memória. Porque Deus, a partir do momento que você entra em contato com ele não esquece mais de você. Mas ele te dá o livre-arbítrio de você viver uma vida, né, materialista, animalizada. Aí você vai fazer muita besteira, vai sofrer, vai reclamar, e vai ficar com ansiedade, porque você não está vendo Deus, você não está cocriando com Deus. Então a sua vida é uma vida, né, muito, muito chata, né? Uma rotininha humana de 100 anos, onde você vive assim, carregando esse corpo, não tem nenhum êxtase, não tem nenhuma bem-aventurança interna, não tem nenhuma satisfação, porque você escolheu uma vida, né, desculpe falar, meio medíocre, né? É uma vida programada por um sistema, você não sabe nada, está sendo enganado o tempo todo, enrolado, e aí a sua vida é só dívida, e aí medos, né? Depois drogas e perdições e milhões de coisas, né, que a gente nem deve falar aqui completamente, que isso já é visível, certo? Aí tem, pelo lado espiritual também tem um fanatismo, um apego cego a certas crenças, e aí você passa a ser uma pessoa né, que está sendo manobrada também pelo sistema, pelo lado espiritual. Então, as trevas são muito inteligentes, né? Elas vão ocupar a nossa mente, né, numa espécie de serviço, de entrega, em coisas que elas fabricaram. Já o devoto, não, o devoto ele se rende a Krishna e com essa avidez, né, com o coração realmente entregue, sincero, ele está cantando a japinha dele ali de boa, o santo nome, ele está estudando, ele está ouvindo. Alguns devotos, né, que já estão mais realizados falando de Krishna, estão tranquilos, estão em paz, né, os devotos. E aí ele vai, nessa associação, ele vai crescendo, o espírito dele vai crescendo, e Deus vai observando de dentro do coração, para ver o quanto realmente, né, você está interessado em se libertar dessa energia material que é o reino da morte, né? Aqui, tanto nos lugares superiores quanto inferiores e intermediários, que é onde estamos vivendo atualmente, tudo é baseado em morte. Tudo termina, né? A morte em si, ela não existe, mas tudo tem uma programação kármica. Então você tem que ir além do karma, como Krishna fala aí no capítulo 5 do Bhagavad Gita, né? O anterior a esse, que ele vai falando, liberte, karma yoga em ação de consciência de Krishna. Usa seu karma favoravelmente para você se libertar completamente das suas prisões internas, né? Do seu exército dos Kurus. Vença logo essa batalha de Kurukshetra, fique com Deus e siga a sua vida. Siga a sua vida em paz, sem discutir com ninguém, sem querer falar, eu sou isso, eu sou devoto de Krishna. Todo mundo é devoto de Krishna, porque Krishna é Deus. Né? Só que umas pessoas sabem e outras não. E se você já sabe disso e está vivendo nisso, você passa essa informação. E se não for o tempo da pessoa de receber essa informação, ela vai receber em alguma encarnação. Mas você tem que sentir isso, você tem que viver isso. Então o Krishna está falando assim, que nós nunca estaremos perdidos para ele, né? Quando você começa a vê-lo, né, em tudo, em todos, você olha para uma pessoa, você vai ver o que Vishnu está no coração daquela pessoa, você vê que aquela pessoa é um espírito que está ali às vezes em ilusão, você vê a presença de Deus, tem espíritos que você vai ver que estão realizados ou estão mais despertos em Deus, né? E você vê também a forma humana, a forma material,
que é uma energia de Deus externa, que é um veículo emprestado por Deus para você estar se desenvolvendo aqui, né, nessa incrível magia daquilo que se chama o mundo material, que é o mundo da mente cósmica. Compreende? Então, Krishna está falando aqui. Está falando, né? O Deus está falando, ó, você não vai estar perdido para mim. Quando você me acha, né? Eu te acho e você nunca mais está perdido para mim. Quando você desperta o amor por Deus, imediatamente você é capturado, né? Krishna captura todo aquele que está tentando emanar um pouco de amor para ele. Mesmo em suas tentativas falhas, né? Krishna, ele olha assim, é como se tivesse um sensor, né? Aí, se você manifestou, cantou japa uma vez, uma volta de japa, e pediu de coração, sinceramente, ó, Krishna, eu realmente, né, sem esse negócio de arrependimento, que eu fiz errado, que eu sou um pecador, não, canta assim, Krishna, eu quero te conhecer, Krishna, você revela para mim, né? Krishna tem essa natureza de igual para igual. Essa é uma das características de Deus. Aí você reza assim, né, cantando, aí Krishna no seu coração, ele gosta disso. De ver, né, poxa, a minha energia, que é parte integrante de mim, está realmente sendo atraída por mim, e isso que se chama o approach, né, o encontro amoroso, tá? Então vamos ver aqui o significado de Srila Prabhupada, de Srila Prabhupada aqui. Quem está em consciência de Krishna, de certo vê o Senhor Krishna em toda parte e vê tudo em Krishna. Talvez se tenha a impressão de que o devoto, né, vê todas as diversas manifestações da natureza material. Mas em todo e qualquer caso, por ser consciente de Krishna, ele sabe que tudo é uma manifestação da energia de Krishna. Então, é tipo o Brahman, né? Você olha tudo diferenciado, mas você sabe que tudo por trás, a substância que constitui todas as manifestações diferenciadas, é uma energia de Deus. Essa energia Brahman, que é a energia impessoal dele. Tá? Nada pode existir sem Krishna, óbvio, né? Porque se só existe Deus e Deus é Krishna, então nada pode existir sem Krishna. E Krishna, naturalmente, né, é o Senhor de tudo. Você não é Senhor de nada. Senhor de tudo, proprietário de tudo, a manifestação de tudo é Krishna. Por isso que você está em Maya, porque você acha que você é o Senhor, que você manda, que você controla. Então presta atenção. Este é o princípio básico da consciência de Krishna. A consciência de Krishna é o desenvolvimento do amor a Krishna. Uma posição transcendental, até mesmo a liberação material. Tá? Então, liberação material, quando você tem essa visão da energia, do Brahman, tá? Você entende que tudo, na verdade, a substância por trás de tudo é espiritual. Então, basicamente, você já se liberou materialmente. Né? Você já não está mais se identificando erroneamente com esse corpo material, nem com o mental emocional que vem, né, dessa falsa identificação. Você está no espírito, você está observando tudo que é espiritual. Mas aí, Prabhupada está falando aqui que existe uma etapa superior a simplesmente você se liberar da vida material. Então, essa etapa superior é a etapa Bhagavan, é a etapa onde você se relaciona diretamente em amor com Deus. Isso se chama a consciência de Krishna. Quando você entende que Deus é Krishna, você começa a meditar nessa forma, certo? Nesses passatempos de Krishna, você entende que existe um mundo espiritual onde está Krishna e que Krishna é a causa de todas as causas, a origem de tudo. Então essa é uma etapa mais avançada do que simplesmente você se libertar da energia material. Não adianta só sair da Matrix, né, de Maya. Você tem que fazer por onde para atingir esse ponto, né, da relação íntima, amorosa com Krishna.
Então, nesta etapa da consciência de Krishna, que ultrapassa a autorrealização, o devoto torna-se uno com Krishna no sentido de que Krishna torna-se tudo para o devoto. E o devoto torna-se pleno porque ama Krishna. Aí, quando você olhar essa energia material, por exemplo, a pessoa que está liberada, ela vê tudo como uma energia de Deus, certo? Mas quando você sabe que essa energia é a energia de Krishna, naturalmente você vai ver Krishna. É automático isso. Você está sempre pensando em Krishna. Você olha o sol você lembra de Krishna. Olhou um corpo assim na rua, uma pessoa andando, é Krishna, tudo é Krishna. Então o devoto, esse que é um grau superior à simples liberação material, quando você vê Krishna em tudo, e é assim que funciona. O devoto, ele está consciente de Krishna, não assim, tem devotos que não se rendem a Krishna, que estão conscientes da energia divina. Ainda não captou que essa energia é uma substância que emana da forma suprema de Krishna. Ok? Então, é nisso que esse verso aqui que é importante. Não só ver, você tem que ver Krishna em tudo e tudo em Krishna. Certo? Isso é Krishna falando diretamente para Arjuna ali no meio do campo de batalha de Kurukshetra. Tá? Então, Prabhupada, ele continua. Se tudo para o devoto e o devoto torna-se pleno, porque ama Krishna, né? Esse amor, esse sintoma do amor é que vai fazer você ver Krishna em tudo. Se você não tem esse amor por Krishna, essa relação por Krishna, se você está desconsiderando Krishna como a suprema personalidade de Deus, a pessoa absoluta, que é a origem e a causa de tudo, então você vai ver a energia só. E no nível de energia não existe esse amor da relação com Deus diretamente, Krishna. E aí você não vai ver Krishna, mas você vai entender que a energia é Deus. Vai ficar mais naquela plataforma impessoal, é o samadhi impessoal, como a gente vê aí em muitos, né, yogis que estão aí em relação com Deus, mas não é com Deus, é com a energia de Deus. Tem que ir mais, tem que ir para frente, né? Esse é o estágio inicial. Só que quando você é um devoto de Krishna, você já está em todos os estágios. Você já vê a energia de Krishna e já vê Krishna em tudo, né, nesse pacote completo. Por quê? Por causa do amor. Tá? Então é isso que o Prabhupada está falando aqui. Existe então um relacionamento íntimo entre o Senhor e o devoto. Nesta fase, a entidade viva nunca pode ser aniquilada. Nem a personalidade de Deus jamais fica fora do campo visual do devoto. Né? Aniquilado. Você não pensa em morte, nada. Você está vivendo no eterno. Tá? E você enxerga o eterno em tudo, porque você está mentalizando, né, a presença de Krishna tanto no seu coração como lá, né, em Vrindavana. Onde está Vrindavana? Vrindavana está onde está o devoto puro de Krishna. Existe então, né, um relacionamento íntimo entre o Senhor e o devoto. Fundir-se em Krishna, né, no caso aí do desejo impessoal, né, que você acha que o seu eu, né, vai ser aniquilado, né, que é o que Prabhupada está falando aqui. Você vai ser aniquilado, você vai aniquilar o seu eu porque você acha que Deus é toda a energia e você entra nessa energia completa aqui, que você acha que Deus é só a energia, e você funde o seu eu, a gota se funde com o oceano, então a gota deixa de existir. Essa que é a ideia da pessoa que não se rende a Krishna e que acredita que Krishna é só essa energia impessoal e que ele vai se fundir nessa energia e que ele vai se tornar Deus. A gota acredita que vai se tornar o oceano, e não é assim que acontece. Isso aí é uma furada, isso é Maia, isso é armadilha de Maia. Toma cuidado, tem muitas pessoas, muitos chamados gurus aí, que têm essa teoria, né, do impersonalismo. É isso que Prabhupada veio combater aqui no Ocidente, e é isso que Krishna está falando aqui no Bhagavad Gita também.
que o Brahman é uma energia que emana da forma dele, né? Então ele fala assim, ó, fundir-se em Krishna é suicídio, suicídio espiritual. Nós somos partes integrantes eternas de Deus e sempre vamos ser, né, o que somos. A nossa identidade nunca vai se perder, nunca vai se aniquilar, ok? Um devoto não corre esse risco, né? Não corre esse risco. Afirma-se no Brahma Samhita, eu adoro Govinda, o Senhor primordial, que é sempre visto pelo devoto, cujos olhos estão untados com a polpa de amor. Ele é visto em sua forma eterna como Shyama Sundara, situado no coração do devoto, né? Então, Sundara é beleza, né? Então, Deus é tão belo como o Shyama, como uma cor azulada, né? Uma cor anegrecida de uma nuvem, né? Que está de chuva. Então, Shyama Sundara é um dos nomes de Krishna, que significa que ele é tão belo como uma nuvem prateada, azulada, de chuva, né? Que está no céu. É uma forma de. Então ele fala assim, ó, eu adoro Govinda, o Senhor primordial. É assim que o devoto, né, tá sempre pensando em Deus. Ele não está pensando em se fundir na energia de Deus. Ele está sempre pensando em Govinda, que é o Senhor, né, de todos os sentidos, que é sempre visto pelo devoto, cujos olhos estão untados com a polpa do amor. Então, quando você realiza Krishna, seus olhos estão untados, você está enxergando aqui agora Krishna, a presença de Krishna, está untado pela presença, né? Pelo sentimento do amor. O amor, a Deus vai fazer com que os seus sentidos, que você só vai ouvir Deus, olhar Deus, saborear Deus, sentir o cheiro de Deus. Isso é o devoto puro. O devoto puro não perde Krishna em nenhuma circunstância. E Krishna não perde o devoto puro em nenhuma circunstância. E isso é essa natureza desse verso que Krishna está falando aqui. Tá? Nesta fase, né, em que o devoto está vendo Shama Sundara situado no seu coração, nesta fase o Senhor Krishna nunca desaparece da vista do devoto. Tampouco o devoto jamais perde o Senhor de vista. O mesmo se aplica ao yogi que vê o Senhor como Paramatma dentro do coração. Né? O yogi, já que esse capítulo 6 trata da Dhyana Yoga, que é essa meditação real, que é você meditar em Deus no seu coração, quando você está sempre meditando no Senhor Vishnu no seu coração, Paramatma, né? A alma suprema, essa alma suprema também está se correlacionando com você. Então você nunca esquece Deus no seu coração, e Deus no seu coração nunca esquece da jornada humana que você está fazendo nessa terra. E aí também, quando você está pensando, né, em Vishnu, você naturalmente, um Bhakti Yogi está sempre pensando em Krishna nessa forma, né? Chama Sundara, essa forma, ó, meio azulzinho aqui, está sempre pensando nele, está pensando em Vishnu dentro do coração e está lembrando que tudo aqui é Krishna. Então isso é sensacional. Essa é a síntese de tudo, né? Então o yogi, né, sempre vê o Paramatma dentro do coração. Esse yogi torna-se um devoto puro e não suporta viver um momento sem ver o Senhor dentro de si. Então, Prabhupada está falando que é a mesma coisa, se você meditar em Krishna como o Senhor Vishnu no seu coração, né? Nesse sentido de sempre estar lembrando dele e estar sempre meditando também na forma de Krishna, quando você vê toda essa energia, você lembra de Krishna, porque você está, né, untado espiritualmente, né, com o unguento, com o azeite, o óleo do amor a Deus, que faz você perceber tudo. E Deus, como ele é o amor supremo, ele sempre está olhando para você com esse olhar amoroso e bondoso. De modo que é o nosso maior ganho, é estar em contato com esse ser de amor. Né? Porque Deus só quer nosso bem. Ele quer nos tirar dessa enrascada aqui material. Dentro desse ciclo aqui, onde você fica perdendo o corpo, aí vai ter outro corpo e outro corpo. Então Deus, ele vem
aqui nesse mundo, passa o Bhagavad Gita, envia os seus devotos, e seus devotos, né, falam assim, o que custa, né? Faça um esforço, tenha uma fé inicial, né, Sraddha, uma confiança, aceita as palavras de Deus, se rende a Ele, e sente, tenta sentir qual é dessa história toda, né? E aí você vai realizar isso e você vai ficar muito feliz, porque, uau, é Krishna, é Deus, né? Eu realizei isso, e você só vai ter esse impacto assim quando realmente você desapegar um pouco do mundo, dessas informações, desse gasto de energia desnecessária que faz você ficar totalmente exausto, né, contaminado, porque todos os dias, né, é uma batalha de Kurukshetra. Você tem que afastar o seu exército, né, dos Kurus, os obstáculos materiais, né, porque isso tudo tem um simbolismo e também tem uma realidade a ser enfrentada pelo espírito que está evoluindo aqui nesse mundo. Ok? Então deixo um beijo no coração de todos vocês. Jai o Bhagavad Gita, Jai o Senhor Krishna, Jai o Senhor Chaitanya, que é Krishna, nessa era de Kali Yuga, Jaya a Srila Prabhupada, que foi o mestre que veio para estabelecer aqui a verdadeira consciência de Krishna no Ocidente, para derrotar essa concepção do impersonalismo, do niilismo, e vamos seguindo junto, ouvindo, aprendendo, compartilhando aqui o nosso coração, porque todo mundo, né, um dia vai ter que se render aos pés de lótus de Krishna. Então se renda logo, não perca seu tempo, porque se você for esperar por outra encarnação, Kali Yuga não é legal, ok? Um beijo, amo vocês, fiquem sempre com Deus. Haribo!